Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Bem-vindo a mais um culto de oração e estudo bíblico da palavra do Senhor. É muito bom ter você conosco, mesmo nessa semana que estamos vivendo aí uma semana mais fria, mas estamos aqui, firmes em meio às lutas e vitórias que o Senhor tem nos dado e concedido. É muito bom estar com você aqui nessa noite. Nós vamos estar caminhando durante alguns minutos junto com você para entendermos um pouco mais o que o Senhor quer nos falar aí no final do capítulo 10 de Daniel. Depois nós vamos orar, temos alguns pedidos de oração hoje especiais e para isso eu quero convocar a você para estarmos todos juntos em oração, celebrando ao nome do Senhor. Mas vamos ler aí o nosso texto e aí começarmos a falar um pouco aí do final do capítulo 10. Já estamos falando do capítulo 10 aproximadamente, essa seria a terceira semana. Hoje vamos finalizar o capítulo de número 10 e aí vamos entrar na próxima semana no capítulo de número 11 e 12, que são alguns textos entrelaçados que nos auxiliam nesse momento e nessa questão. Amém? Convido você então a abrir sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 10. Vamos ler a partir do versículo de número 14. Daniel 10, 14. E assim diz a palavra do Senhor. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. E enquanto ele me dizia isso, prostrei-me rosto em terra, sem conseguir falar. Então um ser que parecia homem tocou os meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. E eu disse àquele que estava de pé diante de mim: estou angustiado por causa da visão, meu Senhor. Quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. E ele disse: não tenha medo, você é muito amado, que a paz seja com você. Seja forte. E ditas essas palavras, sentei-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me destes forças. E então ele me disse: você sabe por que vim? Vou ter que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. E logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o arcanjo, o príncipe de vocês. Amém? Vamos até aí. Versículo 21, lemos do 14 até os versículos 21 de Daniel 10. Como nós vimos já anteriormente, Daniel estava jejuando, clamando pelo seu povo. Muitos haviam saído da Babilônia e não haviam se voltado para Deus. O povo continuava sendo rebelde. E isso preocupava e angustiava o coração de Daniel, e ele começa a orar, começa a interceder, inicia ali um período de jejum. E o Senhor, ali como nós vimos, envia, no momento que ele começa a orar, a clamar, envia um anjo até ele, envia a resposta até ele. E quando esse anjo chega, fala: olha, no momento que você começou a orar, nosso Deus me enviou até você. Demorei um pouco porque guerreava contra o príncipe da Pérsia,
mas Miguel veio me ajudar. Lembra? Nós falamos a respeito de tudo isso. Falamos que alguns pensavam que esse ano era Jesus. E eu expliquei por que não era Jesus, tá? Domingo eu vou perguntar a respeito disso, hein? Fique esperto aí, tá? Expliquei porque não era Jesus e nesse momento os amigos de Daniel se assustam com o que houve e acabam fugindo com medo de tudo que havia acontecido. E eles acabam indo embora e saem ali daquela região, tá? E aqui nós iniciamos aqui que começa a haver um toque, um relacionamento. Como eu falei lá atrás, no início, quando nós começamos a estudar o capítulo de número 10, muitas coisas começariam aí como que eu posso dizer? A ser desvendadas nos capítulos 11 e 12. Muitas coisas iam começar a ser desvendadas ali. Tá? Então, algumas coisas que ainda estamos estudando, algumas coisas que ainda estamos falando, serão desvendadas no capítulo 11 e 12. Você vai conseguir compreender melhor. Mas vamos caminhando. Daniel recebeu uma longa revelação a respeito do futuro e contempla o que há de acontecer ao seu povo. Lembra-se que era o objetivo do período de jejum, oração e intercessão de Daniel. A visão se estende não somente para o momento de Daniel, mas para um futuro também. Anos, não é algo de imediato, mas para frente, anos posteriores também. E até chegando, inclusive, até o fim do mundo. A revelação será muito detalhada, principalmente nos capítulos 11 e 12. Por isso que eu falo para você, a gente vai caminhar com bastante calma. Itens que são declarados aqui no capítulo 10 serão detalhados nos capítulos 11 e 12 e você vai compreender melhor. Essa revelação registra fatos que cobrem toda a história. Deus conhece e revela o fim a Daniel. E Deus mais uma vez prova que Ele é o Alfa e Ele é o Ômega da história. Daniel também recebe discernimento quanto à batalha espiritual. Você vê que até o capítulo 10 não é falado claramente acerca de batalha espiritual. E nesse momento é falado quando o anjo diz que estava em batalha com o príncipe da Pérsia e ele precisou receber a ajuda de Miguel, que veio e o fortaleceu. E o ajudou para que ele conseguisse contemplar a sua missão, que ele conseguisse apresentar ali a mensagem de Deus ao seu servo Daniel. Alguns teólogos entendem que a referência ao príncipe do reino da Pérsia tem que se relacionar com um ser sobrenatural. Nós vamos falar melhor sobre isso quando entrarmos no capítulo de número 11, já que se trata de uma batalha espiritual. Como o anjo revela, eu estava em batalha nas regiões celestes, batalha espiritual. Outros teólogos, por sua vez, defendem que essa mesma tese de uma batalha espiritual é clara, é direta e é muito objetiva, como já tinha falado. João Calvino, entretanto, grande teólogo, advoga a tese que esse texto não está falando de batalha espiritual. Para Calvino, esse príncipe do reino da Pérsia é Cambises, uma pessoa que nós vamos ver mais à frente. Devo realmente declarar, eu particularmente não concordo com Calvino, mas mais à frente vamos nos aprofundar a respeito disso. Nessa batalha espiritual há uma terrível hostilidade a ser enfrentada. O anjo fala com Daniel sobre a batalha travada nas regiões celestes. Há resistência espiritual. Há resistência
espiritual, as orações dos santos, as orações de Daniel e as orações de muitos queridos amigos meus e seus, né, que estão clamando ao Senhor, pedindo algum socorro ou algum tipo de resposta espiritual. Devemos estar claros e muito atentos a isso. Paulo diz que não é contra a carne, não é contra o sangue que nós temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Efésios 6,12, você vai encontrar isso de uma forma bem clara. Paulo nos ensinando que nossa luta não é contra esses elementos, mas sim contra principados e potestades. Em outras palavras, não perca tempo em brigar com o seu próximo, com o seu vizinho, com qualquer outra pessoa, porque a questão não é da carne, mas a questão é contra principados e potestades malignos, que aí nesse caso, de alguma forma, de alguma maneira, vem tentar derrotar, né, as forças espirituais celestes, para fazer eu e você pecarmos de diversas formas e diversas maneiras. É dessa maneira que acaba ocorrendo. Muitos acontecimentos na Terra são reflexos dos acontecimentos do mundo espiritual. Alguns eventos que nós precisamos colocarmos em práticas dentro do nosso dia. Mas precisamos entender, como é dito no versículo 21, que nós também temos ajudadores celestiais. Como essa grande experiência de Daniel. Ele começa a orar, começa a clamar, o Senhor envia um anjo até ele. E esse anjo recebe a ajuda de Miguel, defensor do povo de Deus. Né, Daniel, nós vamos falar um pouco mais disso no capítulo 12, logo no versículo 1. Seu nome é citado, o nome de Miguel, 5 vezes na Bíblia. Uma vez no livro de Judas, uma vez no livro de Apocalipse e 3 vezes no livro de Daniel. Uma Judas, um Apocalipse e 3 vezes no livro de Daniel. Constatando aí 5 vezes em que esse nome acaba aparecendo aí na Bíblia. Por 5 vezes. O Senhor aí ministrando a nós, e nós vemos o tamanho da presença que ocorre aí sobre a vida e o ministério de Daniel. Algo tremendo, algo poderoso. Daniel, ele recebe um toque especial do céu, algo sobrenatural. E podemos dizer que Deus recebe 3 toques diferentes. Primeiro deles, Daniel recebe um toque para se levantar. Você vai ver isso entre os versículos 10 e 14. O anjo do Senhor toca em Daniel. Ele estava prostrado com o rosto em terra. Como nós dissemos já, ele no momento se coloca ali com os joelhos em terra, as mãos sendo apoiadas para poder se permanecer. Ele estava muito enfraquecido, mas Deus o levanta por meio da sua voz, por meio do toque do seu anjo. Mas o que pode levantar esse homem? O que ele pode fazer? Saber que ele é amado. Isso faz levantar. O texto diz que Daniel é fortalecido. O versículo 11 fala que ele é muito amado no céu. Saber que os céus se movem a seu favor, isso nos fortalece. Isso nos faz levar mais adiante. Isso nos faz ter certeza, ter fé, ter consciência de todas as coisas que virão a acontecer. Todas as coisas.
Saber que o nosso futuro está nas mãos de Deus nos leva a ter uma confiança sobrenatural e nos leva muito mais além. Dá mais confiança a mim e a você. Então esse seria o primeiro toque na vida de Daniel. O segundo toque na vida de Daniel que podemos aqui assinalar seria o momento de ele receber um toque na sua boca e ele começar a falar. Isso citado nos versículos 16 e 17. Daniel é tocado nos seus lábios como Isaías teve essa experiência e ele é tocado pelo Senhor. Quando Daniel é tocado, ele sente dores como dores de parto. Ele se sente fraco e desfalecido, mas apenas aqueles que se aquebrantam diante de Deus têm poder para falar diante os homens das coisas de Deus. Daniel está extasiado diante do fulgor da revelação do anjo que o tocou. Apenas poder falar com poder aos homens, aqueles que ficam em silêncio diante de Deus. Isso é algo tremendo, meus irmãos. Isso é algo tremendo. Em terceiro lugar, Daniel recebe um toque para ser fortalecido. O anjo de Deus toca Daniel agora para o fortalecer. O anjo diz: não temas. Tipo, não permite que o medo tome o seu coração. O anjo reafirma que ele é amado no céu, versículo 19. O anjo reafirma, já foi citado, o anjo cita de novo. O anjo ministra paz, paz a todos aqueles que está aturdido por causa do fulgor da revelação duplamente. O anjo lhe encoraja, ser forte e tem bom ânimo. Ser forte e tenha bom ânimo. Meus irmãos, como isso é tremendo, um encorajamento que vem do trono de Deus para nos levar cada vez mais além, para nos dar força para clamarmos e suplicarmos pelos que estão fracos, pelos de alguma forma e alguma maneira estão caídos perante aí esse mundo tenebroso, aqueles que não resistiram às tentações do mundo. Algo tremendo. Mas concluindo, e até mesmo concluindo a minha palavra, e concluindo esse capítulo, podemos identificar com mais clareza a natureza dos nossos verdadeiros inimigos. Sabe, meu irmão, minha irmã, muitas vezes a gente fica se preocupado com pessoas, com ser, a culpa é do meu gerente, do meu vizinho, olha, daquela pessoa que não me quer bem, fez algum tipo de trabalho contra mim, a culpa é deles. Muitas vezes a gente acaba se preocupando com isso. Quando Paulo é tão claro, Daniel é tão claro, o anjo do Senhor é tão claro com Daniel, falando: a questão não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades malignos. Eles que nos enganam, vêm com um perfume de engano, quando Deus tem o melhor para mim e para você. Quando Deus está nos ensinando, olha, a tua visão deve se abrir cada vez mais. Não são homens que se opõem às obras de Deus, mas são seres sobrenaturais malignos que tentam se opor às obras de Deus e muitas vezes te derrubar, te colocar, te lançar por terra. E não é isso que o Senhor quer. Ele tem muitas outras coisas para nós. E quer nos dar sabedoria e estratégia para cuidarmos das coisas dos teus reinos e cuidar uns dos outros. Daniel entende que não eram apenas os desencorajadores, homens que se levantaram sobre ele, os samaritanos
que se opunham às obras. Compreende e entende que não é nada disso. A coisa vem de uma forma muito profunda. A situação vem de uma forma muito mais clara. E deve ser cada vez mais entendida por mim e por você, pelo aquilo que o Senhor quer fazer sobre nós. Nem mesmo os reis persas, nem mesmo outros tipos de inimigos, nada disso. Nada disso é o problema. Mas nós precisamos parar de lutar contra a carne, parar de lutar contra os homens. O apóstolo Paulo diz que os homens não creem porque o príncipe deste mundo cega o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios 4:4. É por isso, o espírito desse mundo cega o entendimento dos homens. Esse precioso texto nos ensina exatamente isso. Outro sim vai falar sobre as armas apropriadas para vencer o conflito. Para ter vitória nesse conflito, precisamos nos entregar à oração, ao jejum, ao pranto e ao quebrantamento. Precisamos de discernimento para entender a luta que se trava no mundo visível. E também no invisível, que seria o mundo espiritual. Como Daniel, precisamos entender que há poder de Deus liberado por meio da oração. Precisamos continuar orando, mesmo que a resposta demore a chegar até nós. Não obstante já ter sido deferida no céu, mesmo tendo a nossa luta deferida no céu. Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida e na sua vida. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu ser? Como você tem orado e quanto você tem orado? Como que tem sido o teu caminhar? Daniel, ele recebe uma resposta de oração, vamos dizer, praticamente de maneira imediata. E tantas coisas que o nosso Senhor tem feito e tem ministrado sobre mim e sobre você, tem tido misericórdia de nós, mesmo em meio às lutas, e tanto que Ele tem feito a nós. E nós estamos nesse momento hoje para termos um momento de oração. Precisamos orar por tantas pessoas, clamar. Temos estudado sobre Daniel e precisamos colocar em prática o que ele tem feito. Então vamos lá, vamos orar. Eu quero colocar como primeiro nome da nossa lista nessa noite nossa querida irmã Silvia, que se encontra internada. Ela fez alguns exames e, retornando ao médico, o médico achou por bem interná-la para fazer outros exames. Então, nossa oração é para que Deus esteja cuidando do coraçãozinho dela. O Espírito Santo de Deus esteja nesse momento lá no seu quarto de hospital, aquecendo e afofando a cama, para que a sua permanência naquele lugar se torne mais agradável. E como eu disse para ela há pouco tempo, para que ela possa sair bem, possa sair melhor. Um segundo nome também para orarmos nessa noite é pela nossa irmã Fernanda, nossa querida Fernandinha. No seu tratamento, ela vai estar por esses dias buscando uma segunda opinião. E vamos orar para que Deus direcione o caminhar da Fernanda para um médico segundo a sua vontade, que possa trazer resultados mais interessantes e possa dar uma atenção maravilhosa à vida e ao coração dela.
Precisamos orar, a palavra nos ensina que nós devemos orar pelos nossos irmãos quando eles estão enfermos, para que eles possam ser fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Né? Orarmos pela saúde da nossa irmã Ana Rita, lá em São José, que também está indo fazer alguns exames, né? Está fazendo uma série de exames na visão, está aí com agenda, que Deus possa adiantar essa agenda, que os médicos possam aí acelerar esse tempo e de uma forma muito breve ela possa passar nos médicos, possam fechar um diagnóstico e dar um atendimento e tratamento abençoado à nossa querida irmã Ana Rita. Já orarmos também pela vida do irmão Abraão em tratamento. Logo ele vai fazer uma nova cirurgia, para que Deus esteja abençoando a vida dele e dos médicos que ali o acompanham, que ele possa ser fortalecido pelo Espírito Santo de Deus e a vontade do Senhor possa ser manifestado na vida dele, né? Precisamos orar também, querido, por alguns irmãos amados, queridos nossos, que estão ausentes, que no meio tempo aí dessa pandemia acabaram se afastando da palavra do Senhor. E como a minha avó dizia, e tantos irmãos já disseram, porque eu já ouvi, quando a brasa está longe do fogo, ela apaga, se esfria. E nesse momento é o momento que nós precisamos estar orando por esses irmãos, né? Alguns amados, estive conversando hoje com o Valtinho, quero pedir para que você ore pela vida do Valtinho, né? Um desses queridos que se afastou aí durante a pandemia, se separou, né? Para que ele possa sentir sede de retornar à casa do Senhor, para que ele possa permitir que o Espírito Santo de Deus coloque a vida dele toda em ordem. Pedindo também pela vida da mamãe dele, da irmã Valquíria, para que ela possa... ela está aguardando para fazer uma cirurgia, ela vai ter que fazer cirurgia de catarata, para que o Espírito Santo do Senhor possa estar abrindo as portas e ela possa sentir o cuidado de Deus, do Senhor, e aí receber um atendimento digno também. Pedimos oração por outros irmãos nossos que estão aí um pouco assustados com a pandemia, a irmã Regina, outros irmãos, pedindo pela minha própria irmã, se chama Claudenice, está um pouco assustada, essa questão de ficar fechada há muito tempo não faz bem. Pedindo oração pela minha sobrinha Aniele, para que Deus a cada momento, a cada instante esteja colocando a mão sobre a vida dela e abençoando a vida dela. Bom, esses são os pedidos dessa noite, tá? E eu quero convidar você a orarmos. Vamos lá? Pai, obrigado por esse tempo que pudemos estar compartilhando da Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado pelo Teu Espírito Santo ter ministrado a minha vida e obrigado por ter a certeza que vai ministrar a vida de pessoas que acompanharam essa live ou em algum outro momento vão estar acompanhando esse vídeo, Pai. Senhor, queremos te pedir pelos nossos irmãos que estão enfermos ou em tratamento, a irmã Silvia, a irmã Fernanda, Pai, a irmã Ana Rita, a irmã Miriam, pela vida da Regina, Pai, Senhor, pela vida aí e o tratamento do irmão Abraão, Pai, te peço pela minha vida, pela vida da minha irmã, pela vida da minha sobrinha, Aniele, Pai, pela vida daqueles que estão afastados, ó Pai, pela vida do Valtinho, pela cirurgia da irmã Valquíria, Pai, pela vida da Alessandra, Pai, que ela possa sentir saudade e desejo de retornar à Tua casa, Pai, e a tantos outros que nesse momento estão ausentes, ó Pai. Pela vida do Van, Senhor Deus, abençoe a vida dele, que ele possa retornar à Tua casa,
temos sentido saudade deles também, Pai. E nos dá estratégia para trabalharmos com teus filhos, ó Pai. Que essa palavra, Senhor Deus, possa alcançar vidas e gerar transformação, Pai. É o que eu quero te pedir. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quero falar para você que é membro aí da nossa igreja, como alguns já viram aí o nosso vídeo à tarde, já estamos com iluminação nova. Tá tudo bonito, muito bacana. No próximo domingo, você que estiver aqui conosco, no nosso culto presencial, vai poder assistir, contemplar, e até você, online, você vai perceber que a nossa iluminação vai estar melhor. Então isso vai melhorar a qualidade do nosso culto, tá? E você, da nossa igreja, que ainda não adquiriu a sua cota, vá adquirir a sua cota. Cada uma das nossas cotas tem o valor de R$30, e conforme Deus tocar o teu coração, vem aí ofertar a sua cota para podermos aí cobrirmos todos os custos que tivermos aí com a implantação da iluminação. Temos grandes desafios esse ano, queremos colocar a manutenção da nossa igreja em dia para cada vez te receber melhor, para que você possa se sentir mais confortável na casa do Senhor, tá bom? Foi muito bom estar com você esses minutos. Que Deus te abençoe, vá na paz, tenha uma semana de paz. Nosso próximo encontro, no próximo domingo, a partir das 18 horas, estaremos juntos no online e no presencial. Que Deus te abençoe. Fica na paz. Tchau, tchau.